do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Bom dia, graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste Salmo 49, nós vamos ver o salmista mandar uma mensagem para todo mundo, tanto o poderoso quanto ao João Ninguém, né? O salmista, o escritor, está falando com toda sinceridade, transmitindo a sabedoria e o entendimento que recebeu do Senhor, tratando de um enigma que só o Senhor pode explicar. O enigma é a própria vida e a sua relação misteriosa com a distribuição das riquezas e do poder decorrente disso. Amados, qual deve ser a posição daqueles que temem a Deus num mundo em que os ricos ficam cada vez mais ricos? Outra pergunta. Devem temer que os mais ricos se aproveitem dos mais pobres? Mas outra pergunta. Deve se impressionar com a riqueza dos outros e procurar imitá-las? Meus amados irmãos, a grande ideia do Salmo 49 é essa. O salmista nos lembra de 3 coisas para nos ajudar a manter uma expectativa, uma percepção correta de um mundo obcecado pelas riquezas e pelo poder. E ver claramente o que ela traz. O que é que a riqueza e o poder nos traz. Nesta manhã de terça-feira, o nosso tema será: a riqueza não pode evitar a morte. Mas antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu quero te pedir nesse instante que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo, marque ali o sininho também para quando a gente mandar a nossa devocional logo pela manhã cedo, você ser um dos primeiros a receber essa palavra, tá bom? Então, livro de Salmos, nosso tema dessa manhã, desse dia é: a riqueza não pode evitar a morte. Livro de Salmo 49, versículo de 5 ao 12 diz o seguinte: por que temerei eu nos dias maus? Quando me cercam a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda, se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque ver que os sábios morrem, que perecem igualmente ao louco e ao bruto e deixam os outros os seus bens, o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão as suas terras aos seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Livro de Salmo 49, versículo de 5 a 12. 2 assuntos aqui rapidinho para nós fecharmos essa ideia. A morte, a riqueza não pode evitar a morte. Em primeiro lugar, não é pecado ser rico, desde que reconhecemos que Deus é o doador e que usaremos aquilo que Ele nos dá a fim de ajudar a outros e a glorificar o seu nome. Meus irmãos, preste bem atenção. A maior riqueza, muitas vezes, leva a maior perversidade. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se perca as coisas que o dinheiro não pode comprar. Amados, como é triste quando as pessoas começam a confundir preços com valores. Amados, Jesus concluiu o seu sermão sobre a pobreza dizendo o seguinte: pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Meus queridos, o salmista temia que os ricos da terra
começassem a se aproveitar das pessoas mais pobres. Não era difícil para os mais abastados subornar juízes e privar os pobres dos seus direitos. Por isso, queridos, o livro de Tiago nos dá uma grande lição a respeito dessas coisas. Ele diz assim: meus irmãos, não tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Por quê? Se no vosso ajuntamento entra algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entra também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que tais vestes preciosas, e lhe dissertes: assenta tu aqui, no lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, escute. Porventura, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que os amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprime os ricos e nos vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometereis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Qual é o foco aqui nessa parte, irmão? Não é ruim ser rico. Eu não vejo problema nenhum, contanto que você utilize o seu dinheiro para ajudar as pessoas. Que essas pessoas glorifiquem a Deus pela bondade que Ele colocou no seu coração. Nossos bens têm que ser para a glória de Deus e não para oprimir as pessoas, não para tirar vantagem. Tem muita gente que é mais inteligente do que outras e aproveitam da simplicidade ou da ignorância de alguns para tirar deles o pouco que eles têm. Mas, queridos, quando fazemos essas coisas, nós estamos pecando contra Deus. Temos que utilizar tudo que temos para glorificar e exaltar a Deus. Segundo ponto aqui. A sensação de segurança daqueles que se vangloriam da riqueza é falsa, pois seus bens não podem protegê-lo do último inimigo, a morte. Meus queridos, Jesus tinha esse fato em mente quando falou sobre o fazendeiro rico, em Lucas 12, de 13 a 21. Nesta parábola, Jesus disse para o rico, para aquele fazendeiro rico, que ele pensou assim: poxa, vou ter uma grande colheita, sabe o que eu vou fazer? Vou armar celeiro, né? Um depósito maior e vou guardar. E vou ter para me abastecer, vou ter para me honrar. Aí Jesus disse para ele: louco, nessa noite te pedirão a tua alma, me diz o que você tem. O dinheiro não compra, não paga a morte, não compra a morte. A riqueza não compra a morte. Algumas situações em Israel é bom a gente aqui colocar em pauta. Primeiro, se um israelita era pobre e um parente poderia resgatá-lo. O parente poderia resgatar aquele israelita pobre, pagando as suas dívidas. Mas se estivesse morrendo, não havia dinheiro que pudesse salvá-lo. Além do mais, quem daria o dinheiro? Meus queridos, um homicida podia ser resgatado,
ou não podia ser resgatado, mesmo supondo que fosse possível calcular o preço de uma vida humana. Assim, o dinheiro não salva ninguém, nem deste lado do túmulo, nem do outro, pois não podemos levá-lo conosco quando morremos. Quer você seja rico, ou seja pobre, sábio ou insensato, a partir desse mundo deixará tudo para trás. Quando você partir daqui, você vai deixar tudo para trás. Muitas pessoas ricas, irmãos, pensam que vão existir para sempre e aproveitar suas casas e terras, mas descobre que a morte nivela todos. Ela nivela todos. Depois da morte, os ricos e os pobres serão iguais diante de Deus. Os ricos podem dar o seu nome às suas propriedades, mas estes nomes, entalhados em pedras, durarão mais do que os seus proprietários. O que nós temos para dizer aqui? Já que o dinheiro não pode comprar ou evitar a morte, melhor dizendo, já que o dinheiro não pode evitar a morte, Jesus Cristo dá vida eterna de graça. De graça. Quem crê em Jesus, do seu interior flui rios de água viva. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Basta apenas se arrepender dessa vida e entregar seu coração a Ele. Se você, neste dia, neste momento que você está vendo esse vídeo, Deus tocou no seu coração, você entendeu claramente que ganhar dinheiro não é a solução, porque não evita você de morrer, mas que em Cristo você pode ter a vida eterna, ore comigo nesse exato momento, porque Cristo vai mudar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, Deus, eu quero te apresentar essa pessoa que bate cabeça, corre para cima e para baixo para alcançar um bem financeiro, mas que, quem sabe agora está em frente à situação da morte e sabe muito bem que tudo que ganhou não vai mudar isso, mas entendeu que em Cristo pode ter a vida eterna. Senhor, eu quero lhe apresentar essa pessoa. Pode estar ela no leito, numa cama, no hospital, melhor dizendo, ou numa cama. Pode estar ela numa cadeia, pode estar ela no seu quarto, sabendo que o diagnóstico foi de morte. E tudo que ela tem, sua família, seus bens, nada disso pode mudar essa história. Mas ela entendeu que em Cristo ela pode receber a transformação, essa salvação, essa vida eterna. Senhor, se ela creu na tua mensagem, na tua proclamação nesta manhã, que o Senhor mude a vida dela e entre no seu coração e transforme-a conforme a sua imagem e semelhança. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Shalom.